Será que o fim do mundo está próximo? Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. E meu primeiro grande abraço vai para Camila Boller. Camila, grande abraço para ti. Finalmente o meu abraço vai para Sérgio Maurício de Manaus. Sérgio, grande abraço para ti. Agora ainda o nosso papo. Olha só, eu já comentei em outros vídeos. Há séculos, homens e mulheres ouviram vozes que diziam: o fim do mundo está próximo. Foram vozes que vieram especialmente do cristianismo ocidental. Eu recordo que até um tempo atrás, alguns anos atrás, tudo que se falava em fim de mundo, eu sempre lembrava das questões da religião, do apocalipse. Mas hoje as coisas não são bem assim. Historiadores e antropólogos encontraram a mesma profecia do fim do mundo em várias culturas e religiões. Por isso que em termos de religião, eu vou me fixar aqui particularmente no cristianismo. Observação: quando eu falo em cristianismo, eu estou me referindo especialmente aos católicos e protestantes. Mesmo ciente que pessoas do espiritismo kardecista, ou da Umbanda, ou do Candomblé, também se digam como cristãos. A gente sabe que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, isso conforme as últimas pesquisas. E é principalmente no texto de Apocalipse, o último texto da Bíblia, que a gente encontra referências sobre o fim do mundo. O livro de Apocalipse, que também pode ser entendido como o livro das revelações, é um texto extremamente complexo. Com seus simbolismos e sua linguagem figurada, acabou gerando centenas de interpretações diferentes. Tanto teólogos como historiadores suaram a camisa tentando explicar o Apocalipse. Mas para aquele fiel comum, aquele crente do povão, prevaleceu a ideia principal. O livro do Apocalipse fala sobre o fim do mundo. E aqui uma curiosidade: o relato do dilúvio, escrito lá no início da Bíblia, não teria sido o primeiro fim do mundo? Pergunta: será que a ciência e a religião concordam sobre o Apocalipse? Em parte sim, em parte não. A gente já sabe o que separa esses dois campos: a religião com a verdade da fé, a ciência com a verdade das provas. Minha opinião: em nossos dias, quando o assunto é fim do mundo, religião e ciência concordam. No entanto, discordam no que se refere às razões e às causas do fim do mundo. Para o cristão, o fim do mundo já faz parte dos planos de Deus. É um projeto divino. Utilizando outras palavras, o toque das trombetas anunciando o juízo final, a hora do arrebatamento e da grande tribulação. O que diz a ciência, ou melhor, os cientistas? O fim do mundo vai acontecer, mas não por um projeto divino. Vai acontecer pelas leis da natureza ou simplesmente pela burrice dos homens. Mas o que se quer dizer realmente o fim do mundo pelas leis da natureza? Eu vou destacar apenas 3 causas. Existem muitas outras. Em primeiro lugar, eu destaco o fim do mundo a partir da atividade de supervulcões. Vale lembrar aqui que o vulcão de Yellowstone é uma ameaça constante. Uma outra ameaça à raça humana a partir das leis da natureza seria a mudança climática. Finalmente eu destaco a possibilidade da Terra ser atingida por um gigantesco asteroide. Eu particularmente acredito que essa possibilidade do asteroide é extremamente ameaçadora. Detalhe: quando eu uso a expressão enorme asteroide, eu estou colocando uma rocha espacial em torno de 10 ou mais quilômetros de diâmetro. O fim do mundo pela lei da natureza ou pela burrice dos homens. E aqui eu não tenho como deixar de destacar a maior de todas as burrices, a maior de todas as imbecilidades: uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Mas o que eu acabei de apontar são apenas exemplos. Não seria difícil para um cristão dizer que essas leis da natureza também é a vontade de Deus. Algo que os cientistas vão discordar. De qualquer modo, o nosso mundo terá um fim. Pode ser amanhã, com o impacto de um asteroide. Pode ser também daqui a alguns milhões de anos, quando o nosso Sol
morrer. Toda estrela tem o seu tempo de vida. Minha interpretação. A ideia do fim do mundo está em nossa mente coletiva. E quando eu falo em mente coletiva, eu quero dizer que toda a raça humana, de certa forma, compartilha dessa ideia. Uma ideia alimentada com muito vigor desde o início do cristianismo. Nesse ponto, vale lembrar um fato histórico. A peste negra na Idade Média. A peste que aconteceu no início do século XIV. Aquele acontecimento ampliou o medo do fim do mundo. A peste negra foi uma das piores catástrofes da história da raça humana. Matou, dizimou quase toda a população da Europa. Na época, muitas seitas, muitas pessoas afirmavam: é o fim do mundo. A Igreja Católica medieval não perdeu tempo, lançou mão da arte cristã. Pintou e esculpiu a imagem da morte, a imagem de uma caveira. A peste negra foi um acontecimento histórico que marcou gerações. Ô Carlos, esse negócio de fim de mundo nunca aconteceu. E se nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Essa história de fim de mundo é conversa pra boi dormir. Será? Hoje teve uma notícia que me chamou a atenção. Mark Zuckerberg, o criador e dono do Facebook, está construindo um bunker. Eu particularmente admiro a figura do Mark Zuckerberg, um jovem super inteligente e ativo, sempre envolvido em novos projetos, não apenas projetos relacionados ao Facebook. Para você ter uma ideia, ele está fazendo uma parceria com um dos maiores físicos da atualidade, Stephen Hawking. Inclusive eu já comentei em outro vídeo a respeito disso. Eles têm um projeto para enviar sondas espaciais para fora do nosso sistema solar. Mas fica a pergunta: por que um dos mais jovens bilionários está construindo um abrigo anti-apocalipse? Só para lembrar, durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, muitos abrigos contra uma possível guerra nuclear foram construídos. Bilionários e políticos daquela época estariam bem protegidos das bombas atômicas e das suas radiações. E aqui também vale ressaltar, mesmo que a Terra sofra o impacto de um gigantesco asteroide, um bunker pode salvar pessoas. Só para você ter uma ideia, o abrigo do criador do Facebook teria paredes revestidas de aço. Meu ponto de vista. Aliás, um ponto de vista que eu já coloquei em outros vídeos. Muitos abrigos anti-apocalipse já foram ou estão sendo construídos. Pergunta: os poderosos e bilionários desse mundo sabem de algo? Algo de dimensões apocalípticas? Eu, Carlos, creio nessa possibilidade. Olha só, quando alguém fala que essa história de fim de mundo é história para boi dormir, que isso nunca aconteceu, essa pessoa está esquecendo que as coisas mudam. Os homens e suas tecnologias mudaram. No entanto, se as tecnologias evoluíram, o ser humano parece seguir um caminho inverso. Continuamos egoístas, continuamos desejando poder. E o pior, continuamos fazendo guerra e matando, exterminando membros da nossa própria espécie. Todos os anos, bilhões de dólares são investidos em armas. Todos os anos, milhares morrem de fome ou de epidemias que poderiam ser curáveis. Acreditemos ou não, o mundo terá o seu fim. Não se trata de charlatões e suas falsas premonições. Não se trata de profecias de fundo de quintal, como eu disse bem lá no início do vídeo. Nesse ponto, religião e ciência concordam. O fim do mundo é uma questão de tempo. O relógio do juízo final está chegando ao seu ponto. Aqui uma observação. Saber da probabilidade do fim do mundo não significa necessariamente você abandonar a sua verdade. Crentes ou ateus, religiosos ou cientistas, não importa. Cada um com suas convicções, mesmo sabendo do nosso fim. O fim da raça humana. Mas aqui eu falei do fim da raça humana. Talvez o nosso planeta resista. E aqui eu me lembro daquela expressão da própria ciência: tudo se transforma. Quem sabe uma nova raça humana ressurgirá das cinzas? Tudo imaginação? Tudo teoria? Talvez nem tudo, pois quase tudo revela e aponta sinais. Que a gente possa continuar lendo as linhas, mas que a gente possa aprender a ler especialmente as entrelinhas dos acontecimentos. Tentar ler os códigos subliminares. Difícil? Muito, mas não impossível. A Terra é nossa casa, vamos estar atentos a ela. Nesse ponto eu aproveito para renovar o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.